Eu falo para todo mundo que Sorriso é a única cidade que traz o sorriso no nome. Traz muitos momentos de alegria, de desafios, mas é uma cidade muito maravilhosa. Sou de Marmeleiro, que é uma cidadezinha pertinho de Francisco Beltrão. Sou natural de lá. É uma história que nem a gente costuma falar. Foi acontecendo. Vieram os primeiros pioneiros e daí a gente trabalhava num sítio lá em Francisco Beltrão, né? Chamado Linha São Roque. E aí veio uns parentes antes e depois convidaram nós. E então em 86, em 27 de outubro, cheguei nessa cidade de Sorriso, trabalhar com o seu Alcino Manfroy, o primeiro prefeito. Chegamos na campanha política aqui. Foi um momento assim, eu muito jovem, muito criança, tinha 16 anos, tinha feito 16 anos, 10 de outubro. Cheguei aqui dia 27 e fui direto na casa dele, trabalhar com ele, na fazenda dele, ajudar, porque na época a mão de obra aqui era escassa. Mato Grosso, até hoje ainda falta, mas na época não tinha mesmo, era muito difícil. E nós viemos para cá aventurar, conhecer e trabalhar. E desde então estamos aqui vai fazer já também, junto com o município, 40 anos, ano que vem. A passagem teve que vender um boizinho, um porco lá, um boi, para pegar o dinheiro, que acabou quase na metade da estrada, mas viam vindo. Que trazia, a mãe preparava sempre bolacha, salame, e chegamos aqui, na rodoviária tinha hotelzinho, e naquela época você comprava a cama, não comprava o quarto. Então tinha 3 camas, já tinha uma vendida, e eu estava com meu irmão, compramos as outras 2 camas, chegamos lá, meia-noite, chegou o outro dono da cama e dormimos em 3, ninguém sabia quem era quem. E no outro dia fomos para a casa do seu Alcino Manfroy, que trabalhei com ele durante 2 anos. Foram assim momentos para a gente muito jovem, ainda adolescente, muita novidade. Chegar na região pó, chuva, barro. Chegamos em outubro, então já estava começando a chuva. Não vimos a diferença, mas quando chegou o outro ano, a seca, aí nós vimos que era bem diferente do sul. Que essas 2 estações bem definidas, né? Foram 15 dias que eu trabalhei com ele, como eu disse, não era com o prefeito, mas com a pessoa do Alcino Manfroy, e onde nós viemos limpar na segunda-feira, que a eleição foi no domingo, ele ganhou, aí na segunda já fomos tomar a posse lá que era em cima da loja Lenita, que inclusive a história nós não filmamos, não gravamos, não fizemos foto nenhuma, que a ideia era mudar mesmo dali, né? E como foi mudado 15 dias, 20 dias depois, para um chalezinho um pouco mais para trás. Então a prefeitura funcionou por 15 dias em cima da loja Lenita. E eu trabalhava com ele. Quando eu cheguei em 1976 para comprar a área aqui, só tinha uma casa, não tinha banheiro, não tinha chuveiro, não tinha nada. Nós tínhamos que ir no mato, fazer necessidade, tomar banho no rio Lira. Hoje, ver Sorriso como eu estava, quando eu vim aqui ver hoje eu me sinto bem, feliz. O Alcino Manfroy, o primeiro prefeito, esse foi uma benção. Pena que ele não se reelegeu mais, mas uma pessoa honesta, um pai, para mim foi um pai. E eu tenho uma gratidão para o seu Alcino Manfroy, assim, ele me acolheu dentro da casa dele. Foi onde? Ela conheci em São Paulo, por causa da loja. Ela estava comprando e eu também. Fazendo compra da loja e eu também fazendo compra para minha loja. E em 94, final de 94. Em 95 já casamos. E as filhas demorou um pouco. Ela nasceu em Marmeleiro e eu em Francisco. Eu em Marmeleiro, ela nasceu. Sabe quantos quilômetros da outra? 6 quilômetros. E viemos para cá, ela veio em 79, eu vim em 86. E fomos se encontrar em 94 em São Paulo. Fui no Brás, mas só que nós se encontramos no ônibus, que era o mesmo ônibus que levava a turma. Na volta, né, compramos 3 passagens e 2 bancos. Aí estava disputando quem vinha comigo no banco, né? Aí eu falei, vem você. Aí de lá para cá nós se conhecemos na viagem toda. 3 dias de viagem de ônibus, sem ar-condicionado, sem nada. Tem 2 filhas, Luana e Luna. A Luana hoje ela é uma das sócias da hidráulica, né? Coloquei minha filha para dirigir, administrar e cuidar. A Luna é mais nova. Tá terminando o terceirão, né? Esse ano. A Luana já está na faculdade de administração. Do início da década de 90 eu abri uma loja de roupa, chamava-se Lojão das Fábricas. Vendia muito mesmo, adorava. Foi da onde, ali durante os 5 anos, 4 ou 5 anos dessa loja, que a gente montou
a Hidráulica Sorriso junto com meu irmão João Carlos e o Valmir. Somos em 3 irmãos, montamos essa empresa Hidráulica Sorriso, né? No qual agora ela vai também fez 30 anos em 1º de maio de 2025. Eu e esse meu irmão trabalhavam em mecânicas. Eu era também mecânico, ele também, e a gente percebeu a necessidade de um serviço específico para montagens hidráulicas de máquinas pesadas. Já tinha uma, mas precisava mais. O meu irmão trabalhava com o outro empresário, e nós então tivemos a ideia de montar a Hidráulica Sorriso, né? O nome, tudo estudamos no projeto, mas começamos com uma bicicleta e uma caixa de ferramenta. Literalmente era e à vontade. Ia atender as empresas aqui na cidade, ia atender de bicicleta. Meu irmão ia com a bicicleta, a caixa de ferramenta, desmontava, montava, levava as peças, até que compramos o primeiro carro, menina. Uma F100 do meu sogro. Na época, eu tinha recém-casado, em 95, ele tinha uma F100 encostada, nós trouxemos ela de arrasto. Chegou arrastada no pátio e arrumamos ela e serviu por vários anos aquela F100. Era um banheiro abandonado. O dono da empresa, em frente aqui até, onde eu atual hoje, a sede, e nós pedimos para ele, nós queríamos espaço. Ele falou assim, só tem esse banheiro aqui que não uso, pode quebrar ele, que dava 3 metros de largura por 15 de comprimento. Era o fundo assim de uma outra empresa. E ele cedeu aquele espaço, nós realmente não cobrou aluguel nós por um ano, e nós quebramos o banheiro, construímos a primeira Hidráulica Sorriso nesse banheiro abandonado. Nos primeiros 3 meses vinha um cliente a cada... E nós ali firme, eu falava, fica que vai dar certo. Passando os primeiros 3 meses, começou a vir um cliente, outro cliente, conseguimos a primeira linha telefônica. As pessoas não lembram, mas o telefone tinha fio antigamente, né? Hoje não tem mais, mas na época tinha fio, tinha um rabo. Só que para conseguir uma linha telefônica, era uma empreitada. Então nós ficamos na fila um tempo, e existe um número fixo até hoje, que é o 3545-3181. Valia o preço de um carro novo na época, na década de 80 e 90, ali no início. Até privatizar, e daí, graças a Deus, hoje o telefone está aí mal. Mas na época era muito difícil. Então foi o primeiro contato do meu irmão, quando vinha um cliente fazer um orçamento, ele descia até a loja para ligar para as empresas, pedir, quando ele voltava o cliente já tinha ido embora. Até que nós conseguimos o telefone, ficou tudo mais ágil. Aí andou e foi rápido, montamos a sede própria, eu acho que 1 ano depois, nem isso, onde está até hoje. Que hoje temos aqui, acho que em torno de, não sei se é 1.600 metros construídos por aí, com mais de 30, 40 funcionários atuando. Hoje temos a completa série de hidráulica, né, que é cromagem, brunimento, montagem, peças, tudo que sistema hidráulico desde a fabricação, a gente fabrica as peças. Conseguir peça era muito difícil porque tudo vinha de fora, né? E os transportes, tudo muito... tinha que ter estoque, por exemplo. Hoje não, hoje pede um dia, no outro dia está aqui. Hoje pede peça da China. E chega... Na época, no pedido de Cuiabá não demorava, de São Paulo, então. Hoje está tudo muito mais globalizado. Mas na época, a dificuldade era a reposição das peças. Acho que uns 60%, mas já passou por aqui, de toda a cidade de Sorriso. Nós chegamos a ter aqui 80% uma vez, uma pesquisa, quando era só 2, né? Hoje tem 5 hidráulicas, né? Mesmo assim, a gente não vem se atender aqui com toda... Cresceu muito Sorriso, industrializou muito, né? E a indústria tem muita necessidade de serviço. Então hoje, esse ano fomos prêmio de destaque, mais uma vez, 2025, já temos quantos? Uns 5, 6 prêmios já, né? Esse ano ganhamos, 2025, que vai fazer fez os 30 anos, ganhamos o prêmio de melhor empresa da cidade no setor. São tantas boas, são tantas melhores partes. Mas a melhor parte mesmo é a gente ver as famílias que sobrevivem do trabalho delas dentro da empresa. Essa é a melhor parte. Depois que eu dividi a sociedade com o irmão meu, que eu comprei ela toda, acertei, eu dei participação para os funcionários mais antigos, dei uma participação para eles, para incentivar. O meu irmão queria fechar o Carlos. E eu reassumi ela, estava assim no vermelho, não tinha mais cliente, mais ninguém. E eu olhei, eu tinha 11 funcionários na época. E eu falei, vamos fazer o quê? Então, chamei o Charlinho, esse funcionário, tinha saído também, porque ele viu que a empresa estava indo a pique, né? E eu tinha outros compromissos, estava na outra vibe.
E aí eu falei assim, Charles, você veio, eu te dou uma porcentagem. Ele estava no concorrente, ele veio, e daí eu dei participação para ele da empresa, e ficou, e é onde a gente reviveu a empresa de novo. Só não fechei porque realmente eu fiquei preocupado com as famílias dos funcionários. E daí eu fiz um acerto com eles. São momentos bem difíceis, separações, qualquer uma, né, de empresa, de casar, de família, é um momento desafiador, mas é necessário, faz parte da vida. A gente deseja tudo de bom, que cada um realmente cumpra com o seu dever, o seu compromisso que aqui veio fazer. Uma cidade de oportunidades, ainda muita oportunidade. Cidade que está em pleno crescimento, para quem estiver chegando nos anos 2025 em diante, com certeza vai ter, porque temos demanda da área da saúde, na área odontologia, na área de educação, na área de segurança, a área que quiser tem demanda. Então Sorriso é uma terra de muitas oportunidades, como esse eixo 63 aqui, né? Ainda porque está em expansão, a alta produção e a demanda é muito grande. Sorriso ainda é uma benção. Eu falo para todo mundo que Sorriso é a única cidade que traz o sorriso no nome. E é isso aí que ela significa. Traz muitos momentos de alegria, de desafios, mas é uma cidade muito maravilhosa. Dos 40 anos, 30 de empresa de hidráulica, mais 10 anos de experiências, eu vejo assim que é um lugar que não tem como descrever.